Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, porque não há Deus grande como o Senhor. Não há Deus além de ti, não há outro em quem possamos confiar. Meu irmão, minha irmã, será que você pode, nesse momento, dizer palavras de adoração a esse nosso Deus? Exaltar a grandeza desse Deus que olha para nós e nos encontra na nossa situação e nos coloca no alto refúgio. Adore ao Senhor com frases. Diga para Ele quanto Ele é grande. Diga para Ele que não há outro além dEle. Esse é o nosso Deus. Ah, Jesus, na Tua presença nós nos colocamos nesse momento como igreja para exaltar o Teu nome, para Te glorificar, Senhor, pelo que Tu és. Tu és o amado na nossa alma. Nós não temos outro em quem confiar. Não temos outro além de Ti, Senhor. Tu és o nosso auxílio. Tu és o nosso socorro. Nós Te exaltamos. Nós Te adoramos nessa noite. Como é bom, Jesus. Como é bom estar na Tua presença. Como é bom, junto com os irmãos, podermos Te adorar pelo que Tu és, Senhor. Engrandecer por aquilo que o Senhor é e pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Aceita a adoração da Tua igreja nessa noite. Oramos assim, agradecidos. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, você pode assentar-se e pode já ir abrindo a sua Bíblia na Epístola de Tiago, sim, Carta de Tiago, capítulo 5. Eu quero ler com vocês alguns versículos para nessa noite refletirmos um pouco sobre paciência. Será que você é uma pessoa paciente? Quando você vai numa consulta e o médico atrasa a consulta, como você reage? Você mantém a calma? Quando você vai ao restaurante, uma lanchonete, faz o seu pedido e você vê que a mesa ao lado, a pessoa chegou depois de você e já está sendo atendida e o teu pedido não chega. Como você reage, meu querido? Pois é, eu quero falar sobre esse tema hoje. O título da minha mensagem é Paciência, Ele já vem. Isso mesmo. Paciência, Ele já vem. Se você abriu a sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 5, então acompanhe comigo a partir do verso de número 7. Nós lemos assim na palavra do Senhor, Tiago 5, a partir do verso de número 7. Veja o que Tiago escreve àquela igreja. Ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, olha o que a palavra de Deus diz. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e vistes que o fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, te pedimos agora que o Senhor ilumine as nossas mentes para, nesse momento, ó Pai, que vamos refletir sobre a Tua palavra, nós possamos compreender as verdades
que o Senhor quer nos transmitir nessa noite. Que o nosso coração seja uma terra boa, preparado para que a semente da tua palavra, lançada, produza os frutos que tu queres. Faz isso em nossa mente, Senhor. Oramos assim, no nome precioso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero começar dizendo para você que o apóstolo Tiago escreveu essa carta para irmãos, para discípulos impacientes. Sim, nesse trecho aqui, por 5 vezes, Tiago faz referência à paciência ou a ser paciente. Quem eram esses cristãos? Eles eram judeus em sua maioria. Não moravam na Palestina. Estavam dispersos em várias cidades e regiões do Império Romano. Por que Tiago escreve essa carta? Para os consolar, para animar, para estimular esses cristãos a permanecerem firmes na fé, aguardando a volta de Jesus. Por quê? Porque a maioria desses cristãos, convertidos já de tempo, viviam no início da caminhada deles na expectativa imediata de que Jesus viria. Foi assim na igreja primitiva logo no início. As pessoas achavam que Jesus viria hoje. Por isso vendiam o que tinham, repartiam entre si. Por isso estavam unidos em oração. Jesus estava voltando. Mas o tempo começou a passar. E a promessa da vinda de Jesus não se cumpria. E ao invés de Jesus voltar e estabelecer o seu reino, o que eles viam era perseguição, passando por tribulações, por dificuldades. Alguns desanimavam e desistiam da caminhada. Então Tiago escreve essa carta para animá-los, para fortalecê-los, para dizer sim, Jesus vai voltar. Vocês precisam se animar, vocês precisam ser pacientes, esperar que o nosso Senhor volte, porque certamente Ele voltará. É nesse contexto que Tiago escreve essa carta. Ele está tratando aqui especificamente da volta de Cristo, que Jesus está às portas, ninguém pode negar. As referências que falam sobre a eminente volta de Cristo, de Mateus 24, são facilmente visíveis. Terremotos, guerras, o amor se esfriando, a perversidade se multiplicando. E a gente também, como aqueles cristãos, começamos a perguntar quando que isso vai ter fim? Será que o Senhor não toma conta dessa situação? Não interfere nesse sistema? Não muda a situação a nosso favor? Deixa eu te dar uma notícia que não é boa. As coisas vão piorar. Sim, até que Jesus volte, meus irmãos, a iniquidade vai se multiplicar. Nós seremos perseguidos. Vocês vão passar por problemas. Nós vamos passar por problemas. E é por isso que a carta de Tiago é tão atual, porque ela trata de problemas do dia a dia do cristão. Ela fala das nossas dificuldades, das nossas lutas. E ela fala da religião pura e verdadeira. Você precisa ler com mais detalhe a carta de Tiago, mas aqui ele está falando sobre a volta de Jesus. Ele está animando os cristãos e preparando eles para a volta de Jesus e fala, olha, sejam pacientes, porque Jesus sim, ele vai voltar. A pergunta que eu e você nós temos que responder hoje é, sim, se Jesus vai voltar, e sim, se as coisas vão piorar, como nós podemos permanecer perseverantes, firmes e pacientemente esperar a volta de Cristo? Será que existe um modelo, um exemplo a ser seguido?
Um caminho mostrado por Deus que nos leva a ser cristãos perseverantes, pacientes, que enquanto Jesus não vem, continuam firmes na caminhada? Ou será que somos daqueles que desanimam e desistem? Que resposta você vai dar a essa questão? Sim, nesta passagem, Tiago nos dá 3 exemplos animadores da perseverança paciente. Nós podemos imitá-los. O primeiro desses exemplos está no verso 7, logo no primeiro verso que nós lemos. Tiago fala assim: olha, sejam irmãos pacientes até a vinda de Cristo. E ele usa o primeiro exemplo. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, quem não é paciente, quem é impaciente, não pode ser um lavrador ou um agricultor. Sabe por quê? Porque a planta não cresce da noite para o dia. E ela não cresce por si só. A planta precisa de um terreno bem preparado. Isso dá trabalho, leva tempo. A planta precisa de tempo propício, chuva na época certa, umidade na terra, para que ela possa germinar. E ela precisa ser cuidada. Porque senão as ervas daninhas crescem mais que a boa planta e sufocam a planta boa. É preciso paciência para aguardar o tempo certo da colheita. O agricultor não controla as condições do tempo, entende? Não há como um agricultor ser impaciente. Mas por que o agricultor então espera com paciência o tempo natural da planta germinar, crescer, até que o fruto esteja pronto para ser colhido? Sabe por quê, irmãos? É porque ele sabe que o fruto da terra é precioso. Ele sabe que a colheita faz a espera do agricultor valer a pena. Ele olha lá na frente e vê o que vai colher com fé, porque ele não sabe se a chuva vai vir na época certa. E conta com os bons frutos da terra. Em Gálatas 6, verso 9, o apóstolo Paulo vai dizer assim: a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Nós somos tratados por Tiago como esse agricultor espiritual, o qual espera a colheita espiritual. O nosso coração é essa terra, e a palavra de Deus é a semente, que uma vez lançada num solo fértil, produz o que é necessário. E, às vezes, por conta das tribulações, das provações, das tentações, nós ficamos impacientes com Deus, porque não vemos a intervenção de Deus, impaciente com a gente mesmo, porque nós nem mesmo entendemos a nossa maneira de viver e não conseguimos fazer o que queremos fazer. Impacientes com os irmãos, porque nós não vemos o fruto do Espírito ser produzido neles. Mas nós não podemos nos esquecer de 2 coisas. O agricultor, irmãos, ele não fica de braços cruzados. Ele não joga a semente na terra e deixa lá, a Deus dará, para depois só colher. Não, ele trabalha incansavelmente todos os dias, cuidando daquela plantinha, até que ela produza. Nós precisamos trabalhar. O que fazer enquanto Jesus não vem? Eu estou dizendo, vamos continuar no trabalho da seara. O agricultor, irmãos, não se envolve com contendas com o vizinho. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus aqui fala isso.
Ele fala no verso 9, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Enquanto Jesus não vem, nós não podemos entrar nessa briguinha com os irmãos. Isso é um recado de Deus para mim. É um recado de Deus para você. Reflita comigo. Como agricultor, enquanto esperamos a volta de Cristo, será que nós continuamos trabalhando e estamos firmes na obra? Ou quem sabe dizendo, agora chega para mim, eu já fiz muito. Eu trabalhei tantos anos, Walter, na igreja, você não sabe da minha vida. Você não sabe como eu sofri, ajudando naquela igreja, com aquele pastor. Chega para mim, deixa outros trabalharem. Não. O agricultor continua com a mão no arado. Não olha para trás. Não olha para o vizinho que não está fazendo nada. Porque ele sabe o que ele precisa fazer. Se nós começarmos a olhar para os outros, ou para nós mesmos, nós desanimamos. Nós temos que olhar para Jesus, olhar para frente. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Jesus nos ensina assim. Vamos olhar para frente, irmãos. Não para os lados, não para os outros, não para o que passou, não para aquela pessoa que te magoou, mas para Jesus que deu a vida dele por você. Se nós olharmos para Jesus, nós vamos encontrar forças para trabalhar. Irmãos, paciência, porque ele logo vem. Mas enquanto ele não vem, vamos trabalhar. Vamos fazer aquilo que Deus espera de nós. Outro exemplo animador de perseverança paciente, deixada aqui nesse texto, é o dos profetas. Veja o verso 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Para Tiago, os profetas são um modelo a ser seguido. E é interessante que Jesus também usa os profetas como modelo. Lá no Sermão do Monte, Mateus 5. Depois você pode conferir na tua casa, versos 10 e 12. Lá, os profetas são exemplos de vitória em meio à perseguição. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ser perseguidos. A carta de Timóteo, Paulo falando àquele jovem pastor, no capítulo 3, verso 12, ele vai dizer assim: ora, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Perseguidos. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não fala alguns de vocês, mas todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então não espere que o mundo, que o sistema, que Satanás vai dar tapinha nas tuas costas e dizer que está tudo bem e abrir portas e limpar caminhos para você passar, porque ele não vai fazer isso. Ele vai colocar oposição, porque ele quer te desanimar e te fazer desistir. A obediência a Cristo não produz para o discípulo alívio ou prazer. Pelo contrário, a obediência a Cristo nos leva a padecer por Ele. E o maior exemplo é o próprio Cristo. Porque Cristo, por sua obediência, Ele levou a cruz e se entregou na cruz por mim e por você. Ele é o maior exemplo do servo sofredor. Se o nosso mestre sofreu, não esperemos eu e você não sofrer. Mas a grande notícia é que Deus cuida de nós, enquanto nós sofremos por amor a Ele. Estamos falando dos profetas. Eu vou dar só 2 exemplos para vocês. Vocês conhecem bem. Elias era um homem de Deus, e ele anunciou para Acabe
que haveriam 3 anos e meio de seca. Mas, entenda, o próprio Elias padeceu aqueles 3 anos e meio de seca. Só que Deus cuidou dele, supriu todas as suas necessidades. Jeremias, um homem de Deus, sofreu na mão dos inimigos, mas pior, ele sofreu na mão dos amigos, de pessoas que se diziam tementes a Deus. Ele foi preso como traidor, jogado numa cisterna, deixado ali para morrer. Mas Deus intervém a seu favor e o sustenta. E quando o cerco vem a Jerusalém e as pessoas começam a passar fome, Deus sustenta. Deus sustenta Jeremias. Sim, meu querido, você vai passar por dificuldade, mas Deus vai cuidar de você. A vontade de Deus nunca, guarde isso, a vontade de Deus nunca nos conduz a um lugar onde a sua graça não possa nos guardar. Eu não estou dizendo que o caminho vai ser fácil, mas você vai ouvir Deus falando com você o que Ele falou com o apóstolo Paulo. Meu filho, a minha graça te basta. Não, você vai ficar com esse espinho. Não, você vai sofrer, Paulo. Mas a minha graça te basta. Nunca Deus nos leva a um lugar onde a sua graça não possa nos conduzir. Os que falam em nome de Jesus, com frequência, vão suportar tribulações difíceis. Sabe por quê? Porque a vida deles confirma a sua mensagem. Uma vida fiel e piedosa causa muito mais impacto do que longos discursos de palavras bonitas. O mundo não quer ver discurso, quer ver vida em mim e em vocês. Irmãos, paciência, Ele logo vem. E há um terceiro exemplo aqui que eu preciso destacar para você, é o exemplo de Jó. Veja o verso de número 11. Tiago vai falar assim: tendes ouvido da paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor, ele diz, é cheio, não é pouca não, mas ele é cheio de terna misericórdia e compassivo. Jó, um exemplo de paciência triunfante. Como Jó é conhecido? O pai da paciência. Por quê? Porque suportou pacientemente o tratar de Deus em sua vida. É difícil encontrar um exemplo maior de sofrimento do que o de Jó. Havia um plano arquitetado por Satanás, sob a permissão de Deus. As circunstâncias estavam totalmente contrárias a ele. Ele perdeu toda a sua riqueza, perdeu a saúde, perdeu a sua própria família. Os seus amigos se voltaram contra ele e o acusavam de uma iniquidade que ele não tinha. Até Deus parece que ele tinha abandonado porque não respondia às suas indagações. Mas Jó era um homem reto. A Bíblia fala isso. Mesmo assim, sofreu. Sabe, a experiência de Jó nos ensina que Deus tem propósitos maiores que o nosso sofrimento por causa do nosso pecado, ou simplesmente querer nos castigar por nosso pecado. Interessante, mas a experiência de Jó abriu o caminho para que o Filho perfeito de Deus, Jesus, sofresse, não pelos seus pecados, pecados próprios dele, mas sofreu pelo meu pecado, pelos teus pecados. Ele pagou o preço, deu a sua vida, derramou o seu sangue. Por quem? Por pessoas como eu, como vocês, que não merecemos,
que não somos dignos do amor de Deus, mas Jesus pagou o preço por nós. As pessoas questionam, se Deus é misericordioso, por que Ele não protegeu Jó por todo esse sofrimento? Eu não consigo compreender todos os propósitos de Deus e a forma dele operar, mas nós sabemos que mesmo no sofrimento de Jó, Deus foi glorificado. E Jó cresceu. Ele foi um homem totalmente diferente depois de tudo que ele passou. Ele falou assim, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos viram a Deus. E olha, por que eu falo que Jó é um exemplo de paciência triunfante? Porque no final você sabe a história. Jó teve tudo de volta que perdeu. Aliás, não teve tudo de volta. Teve em dobro tudo que perdeu. Por quê? Porque soube se colocar nas mãos de Deus e deixar Deus trabalhar na sua vida. Será que nós seguimos o exemplo de Jó? Será que nós seguimos o exemplo dos profetas? Será que nós compreendemos o exemplo do agricultor e sabemos esperar Deus trabalhar nas nossas vidas e gerar o fruto do Espírito? Ou trabalhar na vida do irmão e gerar o fruto do Espírito? Porque às vezes nós somos mais impacientes com a demora do irmão crescer e nós esquecemos de olhar para nós mesmos. É como Jesus diz, a gente se preocupa com um cisco que está no olho do nosso irmão e nós não olhamos que tem uma trave, um pedaço grande de madeira nos nossos próprios olhos. Olhamos para os outros com muita severidade e para nós mesmos com muita complacência. O que eu quero dizer para você nessa noite é paciência. Jesus vai voltar. Mas enquanto você espera, se dedica no trabalho do Senhor. Continua a tua vida, meu irmão. Firme nas promessas de Deus. Não se desvie. Deus cuida de você. Assim como Ele cuidou dos profetas, Ele cuida de você. Você pode ser jogado lá no fogo. Mas quando você estiver no fogo, Deus vai cuidar do termostato para não deixar que o calor te consuma. Você pode passar por tribulação, mas Deus vai cuidar de você. Seja paciente na tribulação. Aguarde com ansiedade a volta de Cristo. Pare de olhar para o teu lado. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E Ele sofreu por mim e por você. É um exemplo de alguém que suportou o sofrimento sem merecer, porque Ele não tinha pecado. Nós merecemos sofrer. Às vezes nós sofremos como consequência das nossas decisões erradas, dos nossos pecados. Mas Jesus não, sofreu por mim e por você. Se Ele aguentou, se Ele suportou, nós também podemos suportar. Eu quero que você se coloque em pé. Eu quero orar por você. Eu sei que você também está passando por dificuldade, mas eu quero que você saiba que Deus conhece a tua necessidade e Ele vai agir a teu favor. Você precisa de paciência? Precisa? Vamos pedir a Deus? Vamos pedir para que Deus nos trate e nos fortaleça e nos leve a um lugar aonde Ele quer que nós estejamos. Não vamos perder a fé. Não vamos desanimar pelas dificuldades ou porque Jesus não dá fim a essa situação, colocando a sua justiça. Vamos aguardar pacientemente aquilo que Deus vai fazer a nosso favor. Curva a sua cabeça, ore comigo. Senhor, diante da Tua palavra que nos estimula a sermos pacientes e aguardarmos com perseverança enquanto o Senhor não vem,
trabalhando, Senhor, fazendo a tua obra, entendendo que há tempo para plantar e para colher, Senhor. Seguindo o exemplo dos profetas, no sofrimento e na paciência, porque suportaram sofrer por tua causa. Dá-nos essa mesma disposição, de em meio à perseguição, em meio às dificuldades, permanecermos inabaláveis, não nos desviando, não tomando atalhos, mas continuarmos a nossa carreira com o nosso olhar firmes em Ti. Desenvolve em nosso coração essa paciência e perseverança, porque nós queremos e nós precisamos viver assim. Queremos que o Senhor seja honrado, seja engrandecido, glorificado pelas nossas vidas. Por isso nós queremos nessa semana, Senhor, sermos instrumentos Teus e pacientemente suportarmos as provações e as dificuldades e permanecermos fazendo a Tua vontade. E envolvidos, comprometidos, não apenas assistindo, mas tomando para nós essa obra que é Tua, Senhor. Oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Irmãos, já vamos terminar impetrando a bênção apostólica. Mas eu não sei como é que está a tua vida. Se você está precisando de uma oração, meu irmão, eu quero que, enquanto o Ministério de Louvor permanece aqui cantando, que você venha aqui na frente. E os nossos gideões de oração vão estar orando pela sua vida. Eu quero que você venha e que você receba essa oração e saia daqui fortalecido para uma semana difícil, mas de vitória, em nome de Jesus. Tá bom? O Senhor é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Por isso não precisamos temer, ainda que a terra se transforme. Vamos confiar naquilo que Deus fará em nossa vida. Recebam a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor insondável de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, e as consolações do divino e do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém.